Olá, bem-vindos a mais uma edição do Ponto Informativo. Vamos agora aos destaques que fazem a atualidade nesta edição. Marinha de Guerra Angolana conta a partir de agora com um clube desportivo. Militares da Marinha de Guerra Angolana agraciados com a exposição de livros. Embaixada da Cuba em Angola celebra 58 anos de Revolução Cubana. Efetivos da Marinha de Guerra Angolana refletem sobre o uso excessivo de drogas na sociedade. Acompanhe estas e outras agora no Ponto Informativo. Mais uma vez, bem-vindos a este Ponto Informativo. A Marinha de Guerra Angolana conta a partir de agora com um clube desportivo. A sua criação tem como objetivo principal o alargamento do desporto em todas as unidades do ramo. O ato eleitoral aconteceu na base naval de Luanda. A Marinha de Guerra Angolana conta a partir de agora com um clube desportivo, cujo objetivo é alargar a prática desportiva em todas as unidades do ramo. O ato de eleição dos órgãos sociais aconteceu na base naval de Luanda no passado sábado. Depois da distribuição dos boletins de voto, os eleitores cumpriram com o seu dever e coube ao comandante da Marinha de Guerra Angolana, Almirante Augusto da Silva Cunha, dar o pontapé de saída. Minutos depois, o presidente da Comissão Eleitoral fez o anúncio dos resultados dos votos da única lista concorrente, que ficaram da seguinte ordem: 49 votos a favor, 4 votos contra e 6 abstenções. Os 16 membros eleitos dos órgãos sociais que constituem o clube, que vamos citar a seguir, na mesa da Assembleia Geral, o presidente Francisco José, o vice-presidente José Sabino Sawanga Comico, a secretária Esperança Danúbio Campos, o Conselho Fiscal composto pelo presidente Osvaldo Lopes Teixeira, o vice-presidente Aníbal Agostinho Lopes e vogal Ingrácia Vanessa Marino Manuel, o Conselho de Disciplina, presidente Jorge Correia da Silva, vogal João Sebastião Maquédia e o segundo vogal Maria Isabel de Freitas, e a direção composta pelo presidente Benevenito Sebastião Vaz, o vice-presidente Júlio da Silva Moreira, o vice-presidente João Santos Gregório Vitor, secretário-geral João Pedro Adão Cambola, o primeiro vogal José Manuel Adolfo Maiete, o segundo vogal Ernestina Chilombo Neto e o terceiro vogal Inês Gama. Logo de seguida tomaram posse e coube ao vice-almirante Adão Cambola fazer a leitura do compromisso de honra. Nós, os membros eleitos aos órgãos sociais do Clube Desportivo da Marinha de Guerra Angolana para o quadriênio 2012-2016, comprometemo-nos a cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola, a Lei do Desporto, Lei do Regime Jurídico das Associações Desportivas e demais leis em vigor na República de Angola. Juro! O Clube Desportivo da Marinha tem como presidente Benevenito Sebastião Vaz, que no final fez o discurso da tomada de posse. Pretendemos fazer o nosso clube o baluarte firme do mosaico desportivo nacional, ajudando e apoiando todos os desportistas para que tenham um desenvolvimento físico, mental e sadio. Para o comandante da Marinha de Guerra Angolana, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, o momento é histórico para a Marinha na área desportiva. É verdade que é um momento histórico para a Marinha na área desportiva. Nós vamos caminhar com cuidado, devagar, para que possamos atingir os nossos objetivos. A música, a dança e o teatro aqueceram o ambiente. A Nova Editora realizou uma exposição de livros no pátio do Comando da Marinha de Guerra Angolana. A mesma teve como objetivo divulgar as obras e incentivar o hábito de leitura no seio dos militares.
Durante os 5 dias de exposição, os militares afluíram o local com finalidade de adquirir os livros. Dentre as obras expostas, as de conteúdo temáticos foram os mais requisitados, de acordo com o responsável da nova editora, Sr. Ribeiro. O objetivo fundamental foi divulgar obras de conteúdo temático para que as pessoas que colaboram com a Marinha possam ter acesso a este tipo de livros com conteúdos temáticos em termos da matéria escolar. Por seu turno, a expositora Mila Gomes fez um balanço positivo da atividade, tendo em conta o alcance do objetivo principal. Foi muito positivo, a aderência foi boa, foi muito bom. Tive uma boa recepção, muito bom. A República de Cuba celebrou recentemente 58 anos de existência das Forças Armadas Cubanas. O ato político-cultural foi realizado no Museu Militar, aqui em Luanda, numa organização da Embaixada de Cuba em Angola. Passados 58 anos da Revolução de 1956, a comunidade cubana residente em Angola comemorou a mesma com a realização de um ato político-cultural. Na ocasião, o adido militar de Cuba em Angola, Coronel Abreu López, destacou a Revolução Cubana como símbolo da liberdade daquele povo. Ellos son paradigmas y símbolos del esfuerzo y el sacrificio de millones de cubanos. El ejército rebelde retomó las almas mambisas que desde el siglo XIX se levantaron por lograr la plena independencia y eliminar la esclavitud contra el colonialismo español. O adido militar cubano destacou ainda as diferentes frentes da Revolução até aos guerrilheiros rebeldes se transformarem para sempre nas Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Tenemos que recordar que se sucedieron 3 acontecimientos históricos que cambiaron el destino de nuestra patria. Primero, el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Segundo, el desembarco del Yate Granma el 2 de diciembre de 1956. Y tercero, el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Los 3 acontecimientos dirigidos por nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Después del triunfo de la revolución, el ejército rebelde se transformó para siempre en las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias, las que son un bastión inexpugnable de la revolución cubana, orgullo de nuestro pueblo porque son parte de él. As Forças Armadas Revolucionárias da Cuba foram ainda, de acordo com o Coronel Abreu López, um baluarte da defesa do povo durante cerca de 5 séculos. En más de 5 décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias han sido baluarte en la defensa de nuestras conquistas, en la lucha por transformar sueños en realidades, compartiendo hombro a hombro las trincheras en la batalla económica, en la defensa civil de nuestra población ante los desastres naturales y en muchos frentes de quehacer económico, político, social de nuestro país. No final, o chefe de Estado-Maior-General adjunto para a Educação Patriótica das FA, General Egídio de Souza Santos Disciplina, destacou a importância que a Revolução representa para as Forças Armadas angolanas. Que importância tem essa data para as Forças Armadas angolanas? Ela tem bastante importância para a Revolução Angolana, este aniversário, porque nós sabemos que em tempos muito recuados, Cuba esteve disponível a mandar os seus filhos para ajudar os povos africanos, fundamentalmente na África Central e não só, a libertarem-se. Historiando um bocadito, diríamos mesmo que nos anos 60, já Cuba esteve presente na formação de tropas militares angolanos para lutarem contra o colonialismo português. Participaram das festividades do Dia da Revolução Cubana o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General do Exército Geraldo Sachipengo Nunda, o governador do Ambo, General Kundi Payama, a vice-governadora de Luanda para a área política e social, Juvelina Imperial, membros do governo e da Assembleia Nacional, membros do corpo diplomático acreditados em Angola, generais, oficiais superiores, convidados e comunidade cubana residente em Angola. O Dia da Revolução Cubana
semana terminou com um jantar de confraternização no ambiente de música, dança e descontração. Passamos agora para a última informação. Para se continuar a ter umas Forças Armadas angolanas cada vez mais fortes, é necessário que haja homens saudáveis, disse a doutora Maria Gamboa, quando dissertava numa palestra realizada na sala de conferências na base naval de Luanda, organizada pelo Instituto de Luta Antidrogas. A preletora considerou ainda que as consequências do uso de substâncias psicotrópicas por parte dos seres humanos representam um grande perigo para a saúde pública. Com essa apresentação é realçar as consequências do consumo de substâncias psicotrópicas nos humanos. Sensibilizar as pessoas para encararem este fenômeno como responsabilidade de todos nós. O doutor que me antecedeu também disse que não depende apenas do hospital, nem do INALUD, mas é de todos nós. Convidado a dissertar sobre o tema toxicodependência, doenças mentais e linhas de disserção, o Dr. Francisco Buta afirmou que o uso de drogas aumenta o nível de perturbação e enumerou as substâncias mais consumidas. São duas doenças psiquiátricas funcionais, sem qualquer consumo de substâncias, também é comorbidade. Ou então, uma doença psiquiátrica e uma doença médica. Hipertensão e esquizofrenia. Comorbidade. É o piloto e o copiloto. O está aí justamente para dizer que são duas. Poli, mais do que uma dependência. Por exemplo, dependência à nicotina e ao álcool. É já uma polidependência. Pode acrescentar dependência de substâncias ilícitas, álcool e cannabis. Ou 3, ou 4, ou 5, inalação de... enfim. No final, a diretora do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, doutora Ana Graça, agradeceu pelo acolhimento e convidou os militares a juntarem-se na luta contra as drogas. Então a Marinha também tem este dever de guardar as nossas águas para prevenir, para evitar que muitas outras drogas cheguem aqui ao nosso território, pois estamos a falar de segurança nacional. Sabendo nós os males que essas substâncias trazem, portanto, temos que evitar a qualquer custo, porque quem usa essas substâncias tendem a ser os jovens, os adolescentes. Portanto, se os jovens e os adolescentes usarem essas substâncias, o que é que vai acontecer no nosso país? Vamos vetar, vamos cortar o desenvolvimento que estamos a ter até agora. A palestra enquadra-se no leque de atividades programadas pelo Instituto Nacional de Luta Antidroga, que tem como objetivo sensibilizar os militares e a população em geral a combater o uso das drogas para que tenhamos uma quadra festiva tranquila, denominado Natal Sem Álcool, Natal Feliz. Participaram da mesma o comandante adjunto para a Educação Patriótica da Esquadra Naval Operacional Contra-Almirante Dias dos Santos, a diretora-geral do INACLUD, doutora Ana Graça, oficiais almirantes, superiores e subalternos, sargentos e convidados. E com esta notícia marcamos ponto final a mais uma edição do Informativo Marinha. Agradecemos o carinho da sua audiência e já sabe que o nosso encontro está marcado para a próxima semana. Até lá, passe bem.